que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso abrigo sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando: retornai ao pó, filhos dos homens. Verdadeiramente, 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrastas os homens na correnteza da vida. São breves como o sono. São todos como a relva que brota com a alvorada. Germina e floresce pela manhã, mas, ao pôr do sol, murcha e seca. Porquanto somos consumidos por Tua ira e perante Tua indignação ficamos pasmos. Tu conheces bem nossas iniquidades. Nossos pecados mais secretos não escapam à luz da Tua face. Sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do Teu furor. Findamos os anos como um suspiro. De fato, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Quem é capaz de conhecer a força da Tua ira e da Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Volta-te para nós, ó Eterno. Até quando haveremos de esperar? Tem compaixão dos Teus servos. Amém, irmão? Deixe sentar. Um salmo de Davi, uma oração de Davi, o homem de Deus, diz aí um subtítulo desse Salmo 90. Esse salmo, veja, Davi escreveu um salmo desse, mas ele chegou a 120, né, irmão? Mas ele reconhece de alguma forma que ele ultrapassou as linhas. Ele diz, o que ele está vendo? Ele está vendo são as pessoas morrerem ali entre 70 e 80 anos. Ele foi a 120, mas ele está vendo que a vida das pessoas, na época dele ali, está sendo de 70 a 80 anos. E há uns 3, 4 anos atrás, aqui no Brasil, foi relatado, né, que a estimativa de vida do brasileiro estava em 75 anos. Aí depois caiu para 70 e agora parece que estão declarando de novo que a estimativa de vida do brasileiro está em 75 anos. Mas tem uma cidade aí no Brasil que a estimativa de vida é 65 anos. Aí havia, inclusive, grande crítica a respeito dessa reforma da Previdência, porque as pessoas lá naquela cidade duravam no máximo 65 anos. Mas, enfim, a vida do homem, né, diz a Bíblia, é como a flor da erva. Seca-se a erva, murcha a sua flor. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E a palavra de Deus é que sustenta tudo, né? Pedro, criticando os incrédulos lá nas suas epístolas, ele diz assim, olha, muitos estão ignorando que tudo subsiste pelo poder de Deus. Até a terra que está girando no ar é sustentada pela palavra de Deus. Ou seja, Deus sustenta pelo poder da sua palavra, segundo Pedro, e nós sabemos isso, segundo Gênesis. Deus sustenta de forma mais inimaginável aquilo que Ele bem quiser sustentar. Se Deus disser para alguma coisa, fica aí flutuando 1 bilhão de anos, ninguém vai remover aquilo de lá, porque a palavra de Deus é soberana, ninguém a pode mover, ninguém a pode abalar.
Ou seja, presta atenção se você vai acreditar no que eu vou te dizer. Se você considera bíblico ou do Espírito, aquilo que Deus determinou sobre a tua vida, é assim que vai ser, acabou a história. Você só precisa estar no projeto de Deus. Deus, quando traça um plano, Ele nos aponta uma estrada. Nós só precisamos andar naquela estrada, como está escrito lá no Antigo Testamento, né? Tu ouvirás uma voz de ti que dirá: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. O que nós precisamos, meu irmão, que foi a minha grande luta durante muito tempo, eu dizia para Deus: Deus, me fala do teu propósito na minha vida. Me conta o que o Senhor tem comigo. Por quê? Uma vez passou pela minha cabeça quantas vezes Deus tinha me livrado da morte, de formas tão sobrenaturais. Eu até flutuei uma vez, numa altura que foi ali daquela escada que está ali até hoje, lá embaixo, ali deve ter o quê? Uns 8 metros, não sei, ou mais. E eu flutuei, e me lembro disso claramente, eu flutuando no ar assim, até ir parar lá embaixo, porque alguém me empurrou ali daquele portão. Enfim, e começou a passar na minha cabeça vários livramentos de morte que Deus me deu, e eu falei: não, Deus, se o Senhor me livrou da morte, isso ainda no tempo do sepulcro batista, é porque o Senhor tem algum plano na minha vida. Que plano é esse? Que projetos são esses? Deus está na igreja adorando, eu evangelizar, o que é? Mas eu queria saber, eu queria ouvir de Deus uma palavra, né? Na minha ignorância espiritual, eu queria que Deus, de alguma maneira, e na minha cabeça eu pensava muito em Deus usar algum profeta, usar alguém de alguma maneira, revelar um sonho, que Deus dissesse assim: não, na tua vida eu tenho esse projeto. Eu queria ouvir isso, sabe, irmão? E isso, na verdade, é impossível. Deus não tem na tua vida um projeto. Por quê? Porque a seara é grande. Os obreiros são? Quando os obreiros são poucos, significa que alguns obreiros têm que encamparem muitas funções. Não é assim que acontece nas empresas? Quando a empresa tem pouco empregado, alguém não fica sobrecarregado? Não com Jesus, tá? Com Jesus ninguém fica sobrecarregado, mas não é isso que acontece no mundo natural? Na igreja é a mesma coisa, meu irmão. Às vezes Deus não tem projeto com determinada pessoa de pregar, mas Deus acaba dando graça para aquela pessoa pregar, porque está faltando pregador. Tem pessoas que Ele não chamou para estarem orando em público, mas Ele acaba dando aquela graça porque Ele está precisando de alguém que ore em público. Tem pessoas que não têm o projeto de orar pelos enfermos, expulsar demônio, mas a falta de obreiros é tanta que Ele acaba dando essa graça para quem não tinha originariamente esse chamado. Nisso aí eu orei e coloquei diante de Deus, e o tempo vai fazendo a gente esquecer certas coisas. Mas passados-se alguns anos, quando já estávamos na geração Jesus Cristo, era cerca de o 1º ou 2º ano da geração Jesus Cristo, Deus usou alguém e falou comigo e disse assim: eu tenho um plano na tua vida, eu tenho um projeto na tua vida de realizar muitas coisas, mas se eu te falasse as coisas que tenho para realizar na tua vida, tu não suportarias. E eu fiquei pensando, como assim Deus vai falar que tem coisas a realizar na minha vida e eu não suportaria? Em que sentido? Depois eu compreendi. É que o nosso psicológico não está pronto para receber as informações sobre os fatos a respeito dos quais Ele ainda não nos capacitou. Deus só vai falar contigo que tem um projeto de martírio quando Ele já tiver te capacitado, quando isso para você já for até o teu anseio. Deus só tem um projeto, Deus só vai fazer certas coisas, só vai te dizer certas coisas sobre a tua vida quando tu estiveres pronto, não para fugir daquilo, mas para aceitar. E Ele vem trabalhando, vem te empurrando naquele projeto que Ele tem com você.
é assim que as coisas acontecem. Mas enfim, irmão, Moisés aqui diz assim: tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E ele vai falando os dias, 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem que passou. Ou seja, Deus não está nem aí para tempo, porque se Ele quiser, Ele para o tempo até realizar o que Ele tem para realizar e depois manda o tempo andar de novo. Se Ele quiser extinguir o tempo, Ele extingue o tempo. Você sabia que Deus tem esse poder de extinguir o tempo, de parar tudo, acabar com tudo, fazer o impossível, o inimaginável? É a grandeza, é a soberania de Deus. Mas Moisés fala assim, ó, o tempo da vida do homem é tão curto, 70, 80, depois nós voamos, diz ele assim, né? Quem é capaz de conhecer a força da tua ira, da tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos no verso 12, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. O que é a sabedoria, irmão? Sabedoria, irmão, é algo que se processa dentro de nós de muitas maneiras. Existe aquela sabedoria que ela vem como uma revelação. E existe a sabedoria que ela vem de uma percepção. Quando Deus está no negócio, a sabedoria que vem pela revelação está sempre presente. Mas existe uma sabedoria que vem pela percepção. Um exemplo: Salomão era um homem muito sábio, não era? Sabedoria de Salomão que veio pela revelação. 2 mulheres disputando a respeito de uma filha. Não, a filha vive a minha, a morte é a dela. Salomão falou assim: soldado, me dá uma espada aqui. Você é a mãe? Sou a mãe. Você é a mãe? Sou a mãe. Tá, não tem problema. Eu vou cortar essa criança no meio, vou dar um pedaço para cada uma e todas vão ficar satisfeitas. Essa foi uma sabedoria que veio pela revelação. Então Salomão levanta, não, meu senhor, eu não quero ver a filha morta. Uma logo disse: não, então tá bom, já que tu vai fazer isso, faz, pelo menos eu tenho metade da criança. Aí levantou a espada, a outra falou: não faça isso, dá a filha para ela. Salomão falou: ah é? Então a filha é tua. Prezou, estava prezando pela vida da criança. Não interessa se ela era mãe ou não. Era aquele sentimento que dignifica uma pessoa de ter um filho. Aquela mesma era mãe? Provavelmente, né? Certamente que era aquela mãe, né? Mas isso foi uma sabedoria que veio por uma revelação. Porém, os muitos provérbios escritos de Salomão, tu vê que são provérbios escritos por uma percepção. Ele diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, vê as suas obras e ser sábio. Ele estava acostumado a ver as formigas, o agir das formigas, ele estava muito acostumado a isso. Então isso gerou para ele uma experiência, uma sabedoria que veio por uma percepção. Salomão fala muita coisa: há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas o final dele é caminho de morte. Isso não foi revelação, isso foi percepção da vida, do dia a dia. E ele foi escrevendo, e provérbios de Salomão são realmente fantásticos, né? Há 6 coisas que aborrecem ao Senhor, mas a 7ª, a sua alma abomina. E nós vamos ver, quando ele cita a 7ª, são o que semeia contenda entre os irmãos. Aí nós vemos misturado um monte de coisa. Nós vemos a percepção, vemos a revelação. Quer dizer, depende do estudo de cada um. É como eu vejo. Alguém pode dizer: não, foi só uma percepção, ou não, foi só uma revelação. Sem problema, cada um pode interpretar do jeito que for. Mas enfim, isso está sempre na vida do ser humano. A revelação e a percepção gerando a sabedoria. Irmão, será que já não foi o bastante para mim e para você
entender que o grande alvo, a grande glória da nossa vida é isso aqui: morrer por Jesus Cristo. Você ainda não entendeu isso? Claro que você tem que ter entendido isso. Não adianta você ficar com um sentimento: não, pastor, eu quero ser salvo, mas eu não quero morrer por Jesus, não. Não, só tem o Espírito da glória de Deus quem não está se preocupando com o seu futuro. Você pode até ter medo dele, mas você diz assim: não, quando ele chegar, quando o meu futuro chegar, eu vou encará-lo confessando a Cristo. Não interessa o que venha pela frente. Irmão, vamos considerar o que os homens estão dizendo, que a vida do brasileiro está em 75 anos, vamos considerar a média, né? O que Moisés escreveu aqui. Olha para a sua idade. Entenda, seja lá como for, porque quando você vai no cemitério, se vê caixão de tudo que é tamanho. Nós vamos morrer. Tem gente que chega a 80, chega a 90, e o camarada ainda se comporta, a maneira como ele é dominado, ele não domina, ele é dominado pelos seus bens materiais. Parece que você está lidando com uma pessoa que não vai morrer nunca. E eu já escrevi uma frase por causa dessa percepção. Eu já escrevi uma frase dizendo assim: se o ser humano entendesse que ele vai morrer, o mundo seria diferente. Porque as pessoas estão agindo de forma como se elas nem sequer fossem morrer. Todo mundo está morrendo, mas o camarada acha que ele não, o meu vizinho morreu, o outro vizinho morreu, o da frente morreu, o cara que morava lá atrás também morreu. Não, mas eu não vou morrer nunca. Se o ser humano entendesse que ele vai morrer, ele seria bem melhor. Mas isso escapa. O diabo cega o entendimento da pessoa para que ela não entenda que ela veio do pó e ela vai voltar para o pó. E, como diz a Bíblia, vai o seu espírito e alma ajustar contas diante de Deus. Irmão, hoje, eu nunca fiz isso aqui, hoje eu vou fazer um apelo. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega, meu irmão. Não, pastor, eu já aceitei Jesus. Eu não estou falando nada de aceitar Jesus, meu irmão. Não, pastor, já entreguei a vida a Jesus. Eu não estou falando de nada desses conceitos. Entregar é mesmo você romper violentamente com os laços desse mundo. Tu tem dinheiro? Amém, glória a Deus, mas não deixa que o dinheiro te tenha. Domina o teu dinheiro e não deixa que ele te domine. Não, pastor, mas meu dinheiro não me domina. Domina, tu pensa demais nele lá na tua conta bancária? Está te dominando, ele está ocupando demais a tua memória. Todo dia você acessa o teu celular para ver o teu saldo. Tu está dominado. Dinheiro não me domina. Não me domina. Sabe por que dinheiro não me domina? Não tem uma caixa de oferta lá no final do culto da igreja? Às vezes eu passo 2, 3 semanas, quando eu passo ali pela caixa trabalhando aqui, eu digo assim: já tem um tempão que eu não abro esse negócio. Aí abro lá, pego, organizo o dinheiro que tiver, tal, e vamos cuidando da vida, vamos pagando as contas, vamos vivendo. Não me domina. Se me dominasse, eu ficaria obcecado. Não, acabou o culto, eu lembraria logo: vamos ver a caixa, vamos ver lá se o irmão depositou um dinheiro, vamos ver se tem um bom cheque, vamos ver. Irmão, nem passa pela minha cabeça que existe uma caixa de oferta ali. Uma vez a situação apertou e eu falei: caramba, Jesus, eu precisava pegar aquela conta. Aí estou rolando para cá, falei assim: vou pedir um dinheiro à minha mãe, pegar um dinheiro com a coroa lá, que a coroa tem dinheiro, recebe uma boa pensão e tal. A velhinha tem dinheiro sobrando, graças a Deus. Aí, quando estou pensando assim, falei: já tem um tempão que eu não abro a caixa de oferta lá de cima. Vou lá ver. Aí vim abrir, estava lá, tinha dinheiro de sobra. Eu pensando em pedir dinheiro emprestado da minha mãe.
Porque aquela caixa de oferta lá, ela não me ocupa, ela não está na minha cabeça, ela não está no meu sangue, eu não estou nem aí para ela. Bendito seja Deus. E eu me alegro muito nisso, porque eu digo, Jesus, eu não virei um mercenário, o dinheiro não consegue ocupar a minha memória. E quando eu morrer, meu irmão, quando eu morrer, se eu soubesse o dia da minha morte, no dia anterior, irmão, ia ser um churrasco, ia ser um banquete, bobó de camarão para uns, picanha maturada para outras, né, irmão Marco? O que ia ser, onde eu pudesse arrumar um trocado, ia ser mesmo. Se Jesus disse, amanhã tu vai morrer, eu entrava no Zap, irmãos, vem hoje todo mundo para cá celebrar, vem, entra no carro, dá carona para os irmãos, eu dava um jeito, porque este mundo não me atrai. Irmão, este mundo não pode te atrair, tu tem que se desvencilhar dele. Jesus te criou, te botou no mundo para ser testado, e qual é o objetivo de Jesus? Que tu estejas vivendo nessa terra ou que tu vá morar com ele. Ele falou assim, olha, fiquem tranquilos, eu estou indo para o Pai, mas eu tenho poder aí na terra, e eu preparei lugar para todos vocês aí na terra. Nada disso, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. E se não fosse assim, eu diria, mas eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A tua morada final tem que ser o teu anseio, o teu desejo, é lá com Cristo. Mas se tu acredita que vai morar com Cristo no céu, mas a tua mente está toda impregnada nesse sistema, nesse mundo, em cédulas de papel, ou então em números de conta bancária, número digital, tu acha que tu estás pronto para entrar no céu? No céu, tu não entrará com os teus dentes de ouro, para quem tem, não vai entrar com os teus adornos de óculos, não vai entrar com o teu sapato, com a tua calça, com a tua roupa, tu não vai entrar com nada disso. Quando tu partir em direção ao céu, as tuas vestes já mudaram, mudou tudo. Tu não levarás para a eternidade nenhuma daquelas coisas que você considera conquista nesse mundo. Jesus falou a juntar tesouro. E como que se ajunta tesouro no céu, meu irmão? É fazendo as coisas espirituais, as coisas ordenadas na palavra que Jesus quer que sejam feitas. Irmão, tu tem vida? Está respirando? Tem um ditado popular que diz, enquanto há vida, luta. Vai lutar hoje? Vai guerrear? Vai guerrear mesmo? Vai dizer, não, eu não vou aceitar a minha derrota. Eu não vou aceitar a minha exclusão. Não, Deus falou que não quer nem olhar para a minha cara, mas eu não vou aceitar. Porque Davi disse, não caia eu na mão dos homens, mas caia eu na mão de Deus, porque é rico em misericórdias. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Aquele que deu o seu filho por ti, diz Paulo, como não nos dará também com ele todas as coisas? Irmão, se Deus disse que vai te matar, mas ainda não matou, sabe por quê? Que Ele ainda está te dando uma chance. Você precisa, irmão, sair dessa roupagem rota, desses conceitos loucos. Você tem que ver pelo menos como eu. E o amanhã, não me interessa o amanhã, hoje eu sou um adorador. E quando vier o amanhã, o que tu vai fazer? Eu vou ser o adorador melhor do que o que eu fui hoje.
Adorar, adorar, adorar. Quem adora Jesus não morre de fome. Quem adora Jesus não fica nu na estrada. Quem adora Jesus não fica no relento. Quem adora Jesus tem a coluna de fogo para o aquecer, tem a nuvem para o cobrir do sereno. Quem adora Jesus, meu irmão, é protegido dele, habita debaixo das suas asas. Mas você tem que romper. Você não pode deixar que as algemas do mundo te aprisionem. Não pode deixar. O que comanda a tua vida não é a fome da tua barriga, do teu estômago, não. O que comanda a tua vida é o teu desejo de adorar o Deus vivo. Tem que ser esse desejo. Senão você vai, cada dia um grilhão no pé, na mão, daqui a pouco tu quer se mexer, tu não se mexe mais, meu irmão. Quando surgir o primeiro indício de algo que possa te aprisionar, você rompe, grita, se desespera, se revolta. Mas não deixa que a tua caminhada espiritual fique atrapalhada, que a tua caminhada espiritual fique obstruída. Não aceita isso. Eu já falei aqui nesse ministério, da minha geração, meu irmão, não sobrou ninguém. Sobrou ninguém. Na época que eu vim fundar a Geração Jesus Cristo, comecei a caminhar, crescer, e eu via de um que caiu, do outro que caiu, do outro que saiu, do outro que se desviou. Eu falei, meu Deus. Quando eu voltava, às vezes, em igrejas antigas por onde eu tinha passado, eu dizia assim, cadê aquele fulano? Cadê o irmão tal? Cadê tal? Quando alguém, ainda lá da família de um pastor e coisa e tal, que eu conhecia, cadê o fulano? Cadê você? Não, sumiu todo mundo, foi embora. É muito fácil se desviar, irmão. Dizia um pastor, ser cristão é matar um leão por dia. Então hoje você tem que sair daqui com essa disposição, meu irmão. Sai ali na rua já procurando o teu leão. Muita vontade de servir a Jesus. Se você não tiver muita vontade, você não vai sobreviver. Pode ir mudando essa vidinha aí sem sentido que você tem. Não acha que uma vidinha molenga e simples vai chegar à altura do sacrifício de Cristo para que Ele te diga, vinde bendito de meu Pai. Jesus é a porta e só se abrirá para quem supervalorizar o seu sacrifício, o seu sangue. Rompa, meu irmão, rompa com tudo. Não interessa se é laço sentimental, não interessa se é laço financeiro, não interessa o que seja. Como diz lá, me parece que é Paulo, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você consegue compreender isso, irmão? Tem tanta gente nessa terra que não tem quase nada, mas que tem uma morada tremenda lá no céu. E tem gente como Silvio Santos, Roberto Marinho. Roberto Marinho já está, nos seus maus momentos, com certeza. Tu pode ter certeza que sendo salvo, entrando no céu, tu não verás Roberto Marinho. Eu aposto a minha vida, tu não verás Roberto Marinho no céu. Um dos homens mais ricos que passou por essa terra, hoje está em tormento no inferno. E muitos dos pobres, pobretão, como um ex-ladrão lá da cruz, ouviu uma palavra, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Um homem que não tinha nada, não tinha casa, não tinha carruagem, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas sai dessa terra para herdar uma glória infinita de belezas inacreditáveis, inefáveis. E muitos trilionários dessa terra, e Bill Gates da vida aí, e donos de Facebook, não vão nem passar do lado de fora das ruas que dão acesso à glória que eu e tu moraremos. Mas eu preciso renunciar o que eles conquistaram.
Foram as conquistas deles que os destruíram. Eles conquistaram muitas coisas e se tornaram como... Não, eu sou muito sábio para acreditar nesse negócio de religião. É o que muita gente diz. As conquistas de Roberto Marinho o lançou no inferno. O que ele teve por conquista, eu tenho que ter por renúncia. Silvio Santos está a caminho de onde? Não, Silvio Santos é um judeu. Ah, tá, e judeu está a caminho de onde? Do inferno. Quero falar para que fique bem claro. Judeu está a caminho do inferno. Céu é para quem é cristão. Quem não é cristão está a caminho do inferno. Alguém tem dúvida disso? São os discípulos de Jesus que ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Não são discípulos de outras coisas, não. Não são discípulos de Moisés, não. Discípulo de Moisés não vai entrar no céu, não, hein? São os discípulos de Jesus que vão entrar no céu, não de Moisés, não de Josué. Você entende isso, né, irmão? Por favor, né? Então, meu irmão, valorize e supervalorize a tua vida, porque é a tua eternidade. Irmão, breve, num abrir e fechar de olhos. Hoje é o que? Estamos em 2019. Daqui a pouco, quando você piscar o ano, já estamos em 2025. Tu piscou o olho de novo, já estamos... É assim. As coisas estão passando tão rápido que nós, às vezes... Não, isso foi ontem. A gente se assusta. Outro dia eu fui num órgão estadual, aí o camarada me perguntou assim: há quanto tempo tem isso aí? Eu falei: tem uns 2, 3 meses. Aí ele falou: deixa eu ver o papel assim. Ele falou assim: tem 1 ano. Eu falei: o quê? Olha só. Eu falei para o homem: tem uns 2, 3 meses. Ele falou assim: deixa eu ver o papel. Ele falou: tem 1 ano. Eu falei: sério? Me dá aqui. O papel era meu, mas eu estava desligado da data. Quando eu peguei aquilo que eu achava que tinha só 3 meses, já tinha 1 ano. Mas não está escrito que os tempos seriam abreviados? Todo mundo não diz que os tempos estão passando tão rápido? Estão passando tão rápido que nós não estamos nem percebendo. Imagina, eu achando que era 3 meses, o homem me disse: é 1 ano. Eu levei um susto, peguei o papel da mão dele para conferir. Eu falei: caramba! Tem 1 ano. Cheguei em casa, saí comentando. Depois encontrei a minha mãe e falei: pô, sabe aquele negócio? Eu fui lá e disse para o homem que era 3 meses. Ele pegou o papel e me mostrou que era 1 ano. Breve, nós morreremos. Tu pode dar glória a Deus? Tu pode dar glória a Deus que tu vai morrer breve? Se tu pode dar glória a Deus e tu anseia e celebra mais o dia da tua morte do que o dia do teu nascimento, é porque verdadeiramente tu és um salvo e o Espírito da glória de Deus habita em ti. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ou tu quer? Não, eu quero que Jesus me dê muitos anos de vida e saúde para mim ficar nesse mundo. Tu é louco? Ele falou que não quer você para sempre nesse mundo. Ele disse: eu vou preparar lugar e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus vai ficar por aqui, por esse mundo, ou ele vai ficar em outro mundo? É para lá que ele vai te levar. Lá é o teu lugar. Luta pela tua vida, irmão. Luta, guerreia. Não te dê por cansado. Tenha compromisso. Põe o teu celularzinho para despertar lá nos teus horários de oração. Faz que nem Daniel, 3 vezes orando por dia. Quando você sentir a graça tremenda, ultrapassa o que Daniel fazia. Daniel orava 3 vezes, tu passa a orar 6, passa a orar 10. Anda pela rua orando, entrou no metrô, vai orando, entrou no ônibus, vai orando, está no teu carro, vai orando, vai adorando, está no teu trabalho, vai orando, vai adorando. Deixa as pessoas te ver que nem louco e dizer assim: e aquele cara vive falando sozinho. Mentira, tu vive falando com Deus. É assim, rompe, quebra as barreiras espirituais. Quando Deus olhar para a tua vida, que Ele veja um incenso queimando e as orações subindo,
Quando ele olhar para você, ele veja um candeeiro aceso e adoração chegando diante do teu trono. Não aceita ser um ninguém, porque Deus morreu por ti para que tu sejas alguém. A um servo cabe ser igual ao seu Senhor, e Jesus não é ninguém. Aceita a proposta de Jesus para ti, que é de ser um vencedor. Aceita. Mas, Jesus, eu aceito. Aceitou de braços cruzados? Eu nunca vi alguém ser convocado para a guerra. Aí, tu vai para a guerra. Eu aceito. Não, quem diz que aceita ir para a guerra, corre no alojamento e veste a sua armadura, pega as suas armas e sobe no cavalo. Tu aceita ser um vencedor? Cadê o teu clamor? Ele tem que ser visto todos os dias. Quando o diabo, que diz Paulo, habita nas regiões celestes, mas ele não vai habitar na região celeste que estiver sobre a tua cabeça, porque as tuas orações vão abrir um buraco, vai fazer ligação aonde tu fores, vai ter uma ligação do céu sobre ti, sobre a tua cabeça, e ali naquela área o diabo não terá vez. Vai, irmão, volta aos primeiros sentimentos, porque eles são muito úteis. Primeiro amor. Que é o primeiro amor? Pastor, aquele primeiro amor, não é primeiro amor, meu irmão, de apaixonado, não. É primeiro amor de desejar estar juntinho de Jesus, senti-lo constantemente. Este é o primeiro amor que não pode faltar nunca. Ele te capacitará para todo o projeto que Ele tem na tua vida. Agora, sai do comodismo espiritual, sai da mornidão. Outra coisa, não inventa modas, segue a direção. Não inventa modas, não cria coisas, não inventa caminhos. Não, eu vou queimar um incenso porque Deus vai me ouvir melhor. Não inventa modas. Eu vou comprar, eu vou fazer. Não inventa modas. Não começa a criar muitas coisas complexas, porque tu vai se perder. A coisa é muito simples, diz o Senhor: Ele me invocará e eu lhe responderei. Acabou a história. Só isso, meu irmão. O evangelho mais glorioso, ele é tão simples que chega a ser rejeitado. Senhor, és tu mesmo que havia de vir ou devemos esperar outro? Diz para João: os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, mas é aos humildes que é anunciado o reino de Deus. O evangelho, meu irmão, o mais poderoso, ele é tão simples que ele chega ao ponto de ser rejeitado. Me perguntam constantemente, quando eu abro a boca, a pessoa: teu ministério é assim, lá na igreja? Eu digo assim, lá o pastor é assim. Eu não digo que eu sou pastor, não. Lá é assim, Poxa, tremendo, né? Mas vocês lá são o quê? Pentecostal? Aí olha assim, não. Batista? Assembleiano? Irmão, escuta. Não deixem colocar sobre ti algum rótulo, senão o que o próprio Deus colocar. Você não é batista, você não é pentecostal, você não é assembleiano, você não é nada. Você simplesmente é de Jesus, é um discípulo de Jesus, e só isso. Só isso. Não aceita rótulo, exceto aquele que Deus te der, como rótulos que Jesus fez. Tu não vai ser mais Simão, não, tu vai ser Pedro. Então, quando alguém pergunta: qual é teu nome? Meu nome é Pedro. Esse rótulo Jesus te deu, é assim que tem que ser. Eu estava assistindo um seriado e a mulher de Pedro dizia assim para ele, no seriado, né? Ela está discutindo com Pedro. É engraçado, será que a mulher de Pedro discutia com ele mesmo? Não, isso deve ser coisa de filme. Aí falou assim:
Simão, não sei o que, ele falou, não me chame mais de Simão, meu nome agora é Pedro. E a mulher falou, agora tu vai querer que eu te lembre até do teu novo nome? Agora eu sou Pedro, não sou mais Simão. Se é Jesus que te rotulou, é isso que tu és. Mas não deixa ninguém, vocês são pentecostal, que pentecostal? Eu sou geração Jesus Cristo, porque Deus disse que Ele é o Deus da geração Jesus Cristo. Foi Ele que nos deu esse rótulo, foi Ele que nos fez assim, então você é isso. E muita gente que não entende isso, eu sou de Jesus, eu sou da Bíblia, eu sou de Jesus, blá, blá, blá. Quando Ele escreveu o nome, geração Jesus Cristo, lá no céu, visível para todas as nações, quem não for geração Jesus Cristo, não terá parte nesta glória. Irmão, eu sei que a pregação de hoje ela está assim meio, tranquilo, mas vou dizer uma coisa para você, eu não tenho a mínima vontade de parar de falar. Não tenho a mínima vontade de parar de falar, meu irmão. Mas eu sei que tem que parar, 9h30. Mas eu quero te repetir, irmão. Não deixa a tua vida cair num comodismo. Eu vou contar de novo, trabalhava aqui em cima, na rua Monte Alverne, número, acho que é 137, 139, por ali assim. A última propriedade da rua Monte Alverne, de esquina. E como tinha boa parte do mês que ficava um tempo vago, eu comprei um Novo Testamento na Sociedade Bíblica do Brasil, era só Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, que a gente conhecia como Novo Testamento. Eu comecei a ler ali, e um dia, e por que eu fiz isso? Porque eu tinha sede de Deus, senão não ia comprar uma Bíblia para estar lendo no trabalho. E tem mais, tinha gente que me criticava. Se eu estivesse lendo um livro de pornografia, de bandalheira, um jornal, uma revista, ninguém ia me criticar. Mas eu já tinha feito a minha função, a minha missão estava cumprida. No meu tempo vago, se eu fosse um fumante, eu saía para fumar, eu podia beber, eu podia fazer. O que o patrão queria era a minha missão cumprida, e isso ela estava cumprida. Eu pegava aquele tempo vago e comecei a ler o Novo Testamento ali. E comecei a ler, foi muita glória. E um dia eu vi Jesus curando enfermo, expulsando o demônio, e eu falei, Jesus, eu quero essa fé, eu quero ser um homem de Deus, eu não aceito a minha vida do jeito que ela é, eu quero uma mudança. E o Espírito falou assim, para ser um homem de fé, tem que passar pela fornalha. E eu vi a fornalha e vi Daniel entrando nela, a cova dos leões, vi Daniel entrando na cova dos leões. Para ser um homem de fé tem que passar por fornalhas. Eu vi aquelas duas cenas, da cova e da fornalha, e eu fechei o negócio assim, bati, veio uma unção sobre mim, eu bati e disse, Deus, eu aceito passar para ser um homem de fé. Todo mundo ficou me olhando, todo mundo estava atrás de mim, tipo, esse cara agora pirou de ver mesmo, esse fanático. Eu disse que aceito. Dali para frente, meu irmão, poucos dias depois, começou as minhas fornalhas, e elas foram anos de fornalha, e ela terminou quando Jesus falou assim para mim, fechei as portas na terra e abri no céu, vai para tua casa e funda a minha igreja. É assim que as coisas acontecem. Tu aceita uma mudança? Tipo, tu queres uma mudança? Não, eu aceito que Jesus mude. Aceitar é quando você tem atitudes que ficam claros para Jesus que tu está correndo atrás de uma mudança. Jesus, muda a minha vida. Não, Jesus muda a minha vida, vírgula. Eu vou lá nos pés dele, vou lutar com ele, que nem Jacó que lutou com o anjo. Eu vou bater, eu vou esmurrar, eu vou chutar, eu vou bater nessa porta, eu vou socar até ela abrir, até eu ver a mudança. Não é porque Jesus quer mudar a minha vida, não. É porque eu quero que ele mude. O mais interessado em mudar a minha vida não tem que ser Jesus, tem que ser eu, se é que eu creio no que está escrito. Você está pensando que não é assim, não? Jesus vai andando na multidão.
E daqui a pouco, quem me tocou? Por que ele ficou surpreso? Porque não era projeto dele, porque ele não tinha conhecimento daquilo. Quem me tocou? Mestre, a multidão te aperta. Não, mas saiu virtude de mim, saiu poder, alguém me tocou. Quem me tocou? E ele se preocupou e ficou insistindo. Quem me tocou? Não, alguém me tocou. Mestre, vou um caminho. Não, alguém me tocou. Eu quero ver quem me tocou. Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? A mulher, eu Senhor, eu toquei. Mulher, grande é a tua fé. O que houve? Por que tu me tocaste? Eu tinha uma hemorragia há tantos anos, 12 anos, gastei tudo com o médico, mas agora que eu toquei na tua orla, eu falei, eu tenho que tocar na orla do teu manto, e eu toquei, eu senti que a minha hemorragia já parou agora. Vai, mulher, a tua fé te salvou. Aí diz o historiador, um dos historiadores, lá vai Jesus, entra em casa, e quando ele vê Maria, sua mãe, ele diz assim, hoje aconteceu, a Maria chega, e aí meu filho, como é que foi a obra? Aí ele falou assim, foi tudo bem, mas teve um caso fantástico. Teve um caso fantástico, um caso não planejado por ele, um caso não revelado pelo Pai. Ele falou assim, eu via no meio da multidão e de repente alguém arrancou o poder de mim. Alguém tocou no meu vestido e arrancou o poder de mim, me surpreendeu completamente. O poder fluiu de mim, foi para a pessoa, sem eu ministrar nada, nem olhar para ela, nem estender a mão, nem olhar para ela. E ela ficou curada, 12 anos de uma hemorragia, já tinha gastado tudo, foi fantástico aquilo, foi muitos milagres, muitas curas, muitos leprosos purificados, mas essa mulher, eu não planejei nada para ela, eu passei, eu nem a vi, mas ela alcançou o milagre. Vai, irmão, a multidão aperta, acredita, por mais que a multidão aperte, sempre haverá no meio da multidão uma brecha para você colocar a mão e tocar em Jesus. Mas tu tem que se esforçar. Tu está satisfeito com a tua vida? Eu não acredito que tu esteja satisfeito com a minha vida. Se Deus tem falado tantas coisas gloriosas a meu respeito, como você testemunha e tem ouvido, e eu não estou satisfeito com a minha vida. Breve, convocarei alguns e faremos um vídeo tacando fogo no demônio chamado Bafomede, porque eu não estou satisfeito com a minha vida. Deus falou para eu incendiar, despedaçar e tacar fogo. Você está satisfeito com a tua vida? Está alegre? Está feliz com a tua vida? Cuidado para que tu chames de vida, de repente não seja verdadeiramente a morte. Você tem que se revoltar, tem que pagar o preço. Quer aprender alguma coisa, quer adquirir alguma coisa espiritual, não fique esperando cair do céu não, meu irmão, porque não vai cair nada do céu. Arranca! Porque é isso que a fé faz, ela traz à existência as coisas que não são, como se já fossem. Isso é fé. Quem fica lá parado esperando não tem fé nenhuma não. Quem tem fé corre atrás, porque sabe que vai encontrar. Luta, não deixe a sua vida cair em rotina. Geração de Jesus Cristo não é rotina. Daqui a pouco tu está indo lá para o teu trabalho, na tua casa, aí vem para a igreja, hoje é dia de igreja, eu vou lá. Tu fica esperando o dia da igreja para ter um encontro com Deus? Veja bem, hein, irmão. Quem verdadeiramente tem Deus, quem ama a Deus, quem ama essa verdade do Evangelho, tem encontro com Deus, mesmo quando não há igreja. É Mateus 6,6. Você espera chegar os dias de culto para vir louvar a Deus? Tu não é crente, tu não é convertido. Porque crente e convertido não suporta esperar dia de culto para abrir a boca e glorificar. Mas não suporta mesmo.
Eu canto tanto dentro de casa que às vezes fico até rouco. Não suporto. E por isso que nossos períodos de louvor aqui são longos mesmo. Eu repito um hino às vezes 5 vezes, porque a minha vontade é não parar mais. Tem uma unção aí, irmão. Tem uma unção. Estou dizendo que tem uma unção. Eu conheço, eu sei que tem. Tem uma unção. Eu não sei o que ela está fazendo, mas eu sei que ela está agindo. Então, meu irmão, não aceite uma vidinha. Não aceite, sabe? Pedro disse assim: Senhor, afasta-te de mim. Eu sou um homem pecador. Aí Jesus disse: não temas. Ô pecador, não vou me afastar de ti. E não temas, porque da agora em diante tu vai pescar homens e não peixe. Como que aquele homem poderia imaginar que tamanha obra existisse na vida dele? Como? E eu te digo, tu não tens ideia do que Deus quer fazer com a tua vida. Tu não tens ideia, como eu jamais poderia imaginar, que hoje, em pleno século 21, eu estaria vivendo essa glória, cuja qual não tem sobre o planeta nenhum homem, nos tantos bilhões, dos 7 bilhões de habitantes, não tem nenhum homem que esteja vivendo o que eu estou vivendo. Eu nunca poderia imaginar. Mas uma coisa foi real: eu sempre desejei me aproximar de Deus. Eu não aceitei as distâncias, e até hoje eu ainda me considero distante. Eu ainda quero me achegar mais a Deus. Moisés subiu o monte, depois desceu com o rosto brilhando. Ainda no meio dos louvores, Deus me mostrou, bem aqui na frente, exatamente aqui, um cavalo de fogo, e esse cavalo estava muito alvoroçado, e ele começou a rodear a congregação. Impressionante, era como se ele fosse guiado, mas ele não tinha ninguém que montava esse cavalo. Esse cavalo é guiado pelo mover do teu ministério. E ele rodeava toda a congregação, de modo que no centro da igreja se formou um grande furacão de fogo, e esse furacão saiu tomando as nações. Aleluia. Deus me mostrou, pastor, 2 mãos, e nesse momento eu via elas sendo transpassadas por pregos, e eu vi o sangue que descia dessas mãos, a própria mão do Senhor Jesus. E Deus nessa noite está trazendo a memória, está recobrando os sentidos de quão grande é a importância do seu sacrifício na cruz. Manda dizer o Senhor nessa noite. Aleluia. Eu vejo uma caveira, e essa caveira possui em suas mãos 2 espadas. Essa caveira é o espírito da rebeldia, que alguns, pela sua obstinação, se levanta com esse espírito para tentar abater este púlpito, este ministério. Diz o Senhor, é impossível. Outra vez repito, assim diz o Senhor, como já foi dito pelo anjo da igreja, é impossível intentar contra os meus pés, os meus braços, a minha boca e o meu espírito sobre a terra, assim diz o Senhor. Até aqui, pastor.
Mestre, logo no primeiro louvor, eu via muitos pães pequenos, envolver a igreja, a congregação, e durante toda a palavra, essa visão me tornou, foi que aí eu entendi o conteúdo, o contexto da palavra, porque esses pães que eu via no começo, o Espírito Santo dizia que eram pães de misericórdia para alguns. E ele se estendeu aqui durante toda a palavra, mestre. Naquele louvor, ouve ao Israel, aqui tinha um vaso e tinha alguns anjos, e a letra daquele louvor, ela ecoava aqui na frente, e eu vi os anjos recolherem alguma dessa parte da letra e colocar dentro desse vaso. Então ele tampava esse vaso e levava esse vaso para o céu. Mas muitas das letras que estavam nesse louvor eram recolhidas pelos anjos, mestre. Amém. Quando o Senhor falou dos folhetos do trabalho, eu vi uma cruz de madeira descer do céu e vir aqui à frente. E eu via esses folhetos tomarem essa cruz. E quando eu olhava, já não enxergava mais a cruz, eu só enxergava os folhetos. E essa visão, mestre, ela se deu no exato momento que o Senhor pegou a palavra, a Bíblia, e disse, se eu não me lembro bem, o que é mais importante? O folheto ou uma folha da Bíblia? Foi exatamente nesse momento, mestre, que eu vi essa cruz descer e ela tornar toda em folheto, no momento que eu já não via mais o madeiro, só via os folhetos. Amém. Naquele louvor, Pai, por que me abandonaste? Assim que o Senhor começou a cantar, os anjos começaram a chegar. E eram muitos, eles chegavam aos montes. E tinha eu entendi que esse era o principal dos anjos. Ele ficava olhando para o céu o tempo inteiro como se esperasse algo. E assim que o Senhor findou o louvor, desceu um rolo de pergaminho do céu, lacrado. E nesse pergaminho, em cima dele, tinha um cap de um magistrado. E era entregue na mão do Senhor o rolo do pergaminho com esse cap preto. O Espírito Santo disse que esse cap era de magistrado, mestre. Ele era entregue. Irmão Davidson, eu tive uma visão, meu irmão. Eu via a Carol, ela estava vestida com a vestidura branca, muito bonita. E eu via a barriga dela muito grande. Então você levantava ela com a mão direita, e quando eu olhava a sua mão esquerda, ela estava banhada em óleo. Mas esse óleo ele não pingava da sua mão, e eu via você passar a mão esquerda sobre a barriga da Carol. E eu via que a barriga dela brilhava cada vez mais à medida que o irmão ia passando a mão na barriga dela, irmão. Mas você estava com ela no alto, com a mão direita, e fazia esse movimento com a mão esquerda, irmão. E ali a visão cessava. Naquele louvor Maranata, eu vi o número 26 diante do púlpito. Amém. Senhora, o Espírito Santo lhe manda perguntar: acaso ouviste o que meu servo disse na palavra? A senhora entra aqui ainda preocupada com o menino. A
porém o seu caminho ainda é um caminho de trevas. E diz mais o Senhor: o caminho que a senhora vem trilhando até hoje é caminho de inferno. E o que foi dito hoje por aquele homem, que é o único, é de uma misericórdia muito grande e muito especial para a senhora nesta noite. Cuidai sim da sua vida, assim manda dizer o Deus da geração, Jesus Cristo. Amém. Roma. Amém. Quando nós estávamos louvando, aquele louvor, ora vem Senhor Jesus, aquele alfa, ômega, nesse momento eu tive uma visão. Eu vi uma criança sentado ali naquela cadeira, mas ela não era um ser humano, ela era feita de luz, totalmente feita de luz. E na medida que o Senhor ia louvando, essa criança, ela ficou grande, ela foi crescendo, e ela passou, ela ficou maior do que o Senhor, mas ela era toda de luz. Então, esse ser de luz, ele tinha na mão uma rosa, também da cor dele, toda branca, mas era um branco incrível. E ele saiu, e não só no louvor, mas em toda a pregação, e nos comentários ele ficou, e eu ainda vejo ele andando, ele está andando por aquele lado de lá, ele anda com uma rosa branca na mão, ele anda com ela assim, ó, e ele continua andando. Essa rosa é o chamado do primeiro mártir. Amém. Ele continua andando. Brevemente, diz o Senhor, o primeiro martírio acontecerá. Muito breve, grita, muito breve acontecerá o primeiro mártir. Assim diz o Senhor, esse lugar é um lugar de convocação à morte. E aqui se ajuntarão os mártires. Deus tem mártires pelo mundo também. Preparem-se. Prepara-te, ó África. Esse homem de branco, ele anda porque ele eu procuro quem pegará. A busca pelo meu martírio. Isso é como se fosse uma convocação de Deus. Eu só escuto gritar dentro de mim, martírio, martírio. A hora está muito perto, mais perto do que qualquer um aqui dentro pode esperar.
está muito perto, acontecerá como um estrondo, e ninguém esperará essa hora. Preparem-se os seus dias de festa, pois o meu dia de recolher o meu mártir está chegando. Kathleen, eu vejo atrás de ti como se fosse um fio. Esse fio corta tudo, tudo, tudo. Tudo esse fio corta. E esse fio está pronto para te dividir no meio. Tu não pode servir a dois senhores. Tu tem que estar aqui ou escolhes o mundo. Porque dividida tu não vai conseguir, diz o Senhor. Tu precisa escolher um lado para seguir. Não adianta, do jeito que tu estás caminhando, tu não vai sobreviver. Luciana, eu vejo o chão, ele forma uma onda e te engole e fica só a cadeira. Nos comentários, mestre, o senhor ia fazendo os comentários e eu via rolos descendo do céu e entrando. Sem auxílio de mão, sem nada, ele entrava dentro da mente do Senhor. E aí o Senhor falou, eu não consigo parar. E isso foi acontecendo durante os comentários. Eu vi muitas lâminas, elas cortavam tudo aqui na hora da palavra, lâminas voavam de tudo quanto é lado, elas cortavam o chão, vinham, eram muitas lâminas. Eu tenho uma palavra para o Alex. Assim manda te dizer o Senhor, Alex. Tu foi amado nesse lugar. Esse lugar era o teu amor verdadeiro. Tu foi muito amado aqui, como tu nunca foi na tua vida inteira. Lembra-te da tua oração? Pois é, aqui tu encontrasses o teu amor. Mas quando tu cuspisse nesse lugar, cuspisse nesse púlpito, foi como cuspir no próprio Deus e tu cuspisses em mim. Nunca mais tu encontrarás paz nessa terra. Hoje o Senhor Deus te concede dentro do teu ser a tormenta e a loucura. Este é um presente do Deus que tu negaste. Aleluia, Deus! Durante toda a pregação, mestre, aconteceu algo impressionante. Eu via como se o Senhor fosse ao longe, como se sumisse no horizonte. E eu vi um poder envolvendo o Senhor. E esse poder era incrível. Esse poder envolvia o Senhor. Uma unção, algo fora do comum. Parece que esse lugar se transformou na visão para mim. E eu olhava e tentava olhar de novo para ver se os meus olhos não tinham acontecido alguma coisa na minha visão. Mas o Senhor ia diminuindo e sumia aquele poder envolvendo o Senhor durante toda a pregação. Eu vi, na parte final da pregação, um sabão bruto, não esse sabão que se compra no mercado, mas um sabão bruto, aquele sabão que é forte, e ele ficava sobrevoando, e como se ele quisesse lavar alguns, e eu vi ele chegando em algumas pessoas, e ele era muito grande, esse sabão, eu só vi os braços, eu não vi quem era a pessoa, mas eu vi esse sabão lavando essa pessoa. E não é só para uma pessoa. Essa palavra que foi ministrada, ela é como um sabão. Deus quer te lavar. Ele quer te limpar. Amém. Amém.
quando o irmão Rômulo falava de mártires, mestre, eu vi uma grande ampulheta aqui na frente do púlpito, muito grande. Essa ampulheta, ela era de ouro misturado com diamante, até me confundiu a vista na visão. E dentro dela tinha 7 ampulhetas menores. Uma dessas ampulhetas menores, aquilo que estava dentro não era areia, mestre. Eu não consigo dizer o que era, mas não era areia. Estava quase no fim de uma ampulheta. Depois eu vi uma praça, onde os bancos, o piso, eram brancos, alvos como a neve. Só que nessa praça, ela era como se fosse fechada, tinha uma porta. E eu vi a porta dessa praça se abrir. E eu vi um pé de uma pessoa entrar nessa praça, mas apenas um pé. E eu não vi de quem era, mas apenas o pé. Ela não entrava toda a pessoa, mas eu vi o pé dessa pessoa entrar nessa praça. Amém, mas até aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Assim diz o Senhor: eu tenho prazer em confundir os falsos sábios, assim diz Deus. Mestre, eu vi aqui na frente um homem, e este homem estava aqui sentado num banco, ele estava amassando barro. Louvado seja Deus. Então essa visão cessou. Louvado seja Deus. Aleluia. Rapaz, igreja. Mestre, durante a pregação, no momento que o senhor virou para essa placa, foi dessa forma que aconteceu. Eu tomei uma porrada, no qual, em frações de segundo, mestre, eu tive a percepção de que a relação espaço-tempo ficou estagnada, como se tivesse entrado em inexistência. E todos ficaram parados. Parou tudo. Todos os reinos pararam. Todos se renderam a este momento. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Antes, mestre, de adentrar, antes de começar o culto de hoje, eu vi a bandeira de Israel sendo consumida por um fogo. Amém. Está aqui. Alguém mais? Irmão, quando você começou a falar, eu vi você sair daqui e ser levado a Santa Catarina. E eu vi uma mulher se levantar e dar uma tapa no rosto do irmão, em Santa Catarina. Amém. Não sei se eu vou conseguir expressar o que eu recebi. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz em sua geração. Muitos filhos das trevas viram os mercenários e os filhos da luz se calaram. O anjo me mostra um pergaminho com uma palavra.
está escrito assim: não respeite pastor, respeite unção. Eu vou falar o que ele está me falando. Teu nome é conhecido em todo o meio dos anjos por causa dessa palavra. Os anjos conhecem o Senhor, porque ninguém antes de ti teve coragem de falar isso. Eles viam, mas não falavam. E tem um rolo semelhante a esse no céu, com essa frase. Amém. Pastor, Deus manda dizer que Ele fará guerra no Japão por intermédio das músicas. Assim diz o Senhor. Deus tem uma guerra a levantar no Japão, e essa guerra se dará através das músicas, diz o Senhor. Pastor, essa placa aqui, essa frase aqui, ensinando a morrer por Cristo, ela, em todo o tempo da pregação, ela flutuava sobre a congregação, em todo o tempo, ensinando a morrer por Cristo. Isso se voltou acima da congregação. Amém. Eu tenho uma palavra para o Japão. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo: preparem-se, pois eu tenho uma grande obra a realizar no Japão. Preparem-se, pois é grande a obra que eu tenho no Japão, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Amém. Irmãos, muita gente não tem valorizado o que tem ouvido, não tem se esforçado. Agora Deus falando sobre as músicas, é claro que a gente sabe que as músicas são espadas, isso já está revelado. As músicas são espadas para Deus fazer essas músicas entrar dentro de organizações chamadas igrejas, entrar em todos os segmentos da sociedade, em tudo que é lugar, atravessar as fronteiras, invadir Israel, tudo que é lugar. Essas músicas são espadas que Deus nos deu. E vocês não sabem como essas músicas são compostas de formas assim esplendorosas, debaixo de uma unção. Ali quando eu chego e não tem mais o que dizer, e Deus revela a frase que vai completar, revela a frase que vai completar aquilo que eu vinha desenvolvendo, coisas inacreditáveis. Mas vamos dizer assim, não vou falar números exatos, vamos dizer, a geração Jesus Cristo hoje tem grupos lá com, vamos dizer, 150 pessoas. Um exemplo. A gente divulga uma música, põe o link lá, para que os irmãos possam divulgar, botar nos seus Facebook, etc. Aí tem lá 40 compartilhamentos, 50 compartilhamentos. Bom, mas somos 150. Ou seja, pessoas que não estão levando a sério. Aí outro dia eu fui vasculhar o Facebook, peguei alguns nomes dos grupos, fui vasculhar, mandando beijinho, exibindo corpinho, Você acha que você faz parte da geração de Jesus Cristo assim? Deixa de ser louco, você está a caminho do inferno. Geração Jesus Cristo são aqueles que abraçam e realizam os trabalhos da geração Jesus Cristo. Às vezes um lá forma, cria não sei o que, pastor, isso assim, pode parar. Não cria nada. O único que tem autoridade e direção para criar alguma coisa dentro do ministério sou eu. Qualquer um que criar é lixo, joga fora no lixo. Só eu crio.
e coisas que vier para o ministério, só aquilo que passar por mim, mais ninguém. A direção do ministério é meu, Deus não vai revelar nada a ninguém para se tornar peça do ministério. Tem que passar por mim. Se Deus revelar a você, eu vou dizer se Ele revelou ou não. É assim que funciona o ministério. Sempre foi assim e nunca vai mudar isso. Então, meu irmão, tem gente que não está levando a sério a divulgação das músicas. Talvez a pessoa pense, não vou divulgar a música que está sendo cantada pela Dayana, não vou promover. Cuidado, muito cuidado com o que passa pela sua cabeça. Você pode entrar num caminho de abismo, está entrando num caminho de abismo terrível, terrível. E tem gente que pensa exatamente isso. Tem gente que pensa exatamente isso. Você que não abraça e não divulga os trabalhos do ministério, você não faz parte do ministério. Que você não esqueça isso, para que não apareça no dia do seu julgamento, você não se diga, fui surpreendido. Não foi surpreendido nada, já está sendo avisado desde agora. Quem não desempenha, quem não faz a obra, quem não trabalha, fica uma redundância, quem não trabalha com os trabalhos da geração de Jesus Cristo, não faz parte dela. Mas pastor, tem coisas que eu não concorda. Se tu não concorda, tu também não faz parte. Tu tem que concordar. Se tu não concorda, tu tem que ir para outra igreja, vai para a Universal, vai para a Assembleia, vai para onde for. Se tu está aqui, tu tem que concordar com tudo que eu falo. Simples assim. Se tu acha que algum trabalho não é de Deus, então você tem que ter a honra de ir embora. Porque se eu ponho para fora trabalhos que não são de Deus, eu não tenho direção de Deus, porque da mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Mais alguém? Amém. Hoje o culto está bem demorado, porque Deus está tendo ainda a misericórdia de alguns. Só por isso que o culto está demorado. É por isso que o culto está demorado, porque Deus está tendo muita misericórdia de alguns. Mas nunca esqueçam, a quem muito lhe é dado, também muito é cobrado. Amém. Dayana, Deus manda te dizer o seguinte: a canção que sai dos teus lábios trarão vida, levantará mortos da sepultura. Mas a canção também que sai dos teus lábios trará à morte aqueles que pensam ter vida em si mesmo. Assim diz o Senhor: eu sopro o meu espírito aonde eu quero e ressuscito da sepultura e trago a vida, diz o Senhor. A canção que sai dos teus lábios é essência minha, diz o Senhor. Aleluia. Amém. Essa caveira que foi formada aqui, pastor, está me dizendo o Senhor, é o espírito de incredulidade que se levanta contra as profecias neste lugar e contra o púlpito. Quem se levanta contra os profetas, quem não crê em profecia, também não crê em uma vírgula administrada, vinda deste púlpito. Manda repetir outra vez mais assim, diz o Todo-Poderoso: não sobreviverá, diz o Senhor, é impossível. Mestre, eu vi 2 espadas ser enterradas em Minas. Enterrada. Vi 2 espadas ser colocadas dentro de 2 caixões em Fortaleza e uma espada morta em Goiás. Amém. Eu dizer essa profecia aqui por o seguinte: quando o irmão Rômulo trouxe a profecia e entregou aqui,
a respeito do Alex. Alguns do que aqui estão não creram. Essa é a palavra, não creram e disseram mentira. Por isso Deus mandou repetir aqui, mostrou novamente a caveira sendo formada. Até aqui. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Deus único, Deus soberano, Deus que tem misericórdia, mas que também o seu juízo será sem misericórdia. Porque não é só amor que o Senhor tem. Porque disse: bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. O Senhor dá, mas cobra aquilo que dá, porque é justo. Assim, Senhor, nós te pedimos lucidez. Nós que não somos incrédulos, nós que temos entregado o nosso ser, pedimos graça para não retermos absolutamente nada, porque não somos incrédulos, tu sabes. Te pedimos forças para cada dia, Senhor, termos maiores e maiores renúncias para a glória e honra do teu santo nome. Deus me manda, mestre, repetir. Tornarei a repetir, senhora. Eu vi uma ampulheta do seu lado e a areia dela está quase no fim. Um anjo com um capuz que não vejo o rosto, não tem, ele está do seu lado. Ele tem uma espada como uma foice e ele para do seu lado. Deus manda repetir: abraça essa misericórdia. Assim manda dizer o Deus da geração, Jesus Cristo. Amém. Leva-nos, ó Deus, na tua graça, na tua paz e com o espírito da guerra. Prepara-nos cada um, Senhor, que se cumpra a tua obra. Eis aí estão aqueles que serão arrebatados, aqueles que serão martirizados e aqueles que pela velhice serão tirados e levados ao teu encontro. Mas nós pedimos tão somente que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pois nós somos os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.